Em nosso encontro de hoje, vamos continuar falando da serenidade, mas vamos agora verificar que nessa situação que está desenhada na figura, é necessário fazer alguma coisa para que possamos manter a nossa serenidade. No encontro passado, falamos de vários aspectos contemplativos que levam à serenidade, mas a gente não deve se limitar a isso. Precisamos agir. O escritor moçambicano Mia Couto nos lembra que, embora a Terra seja cheia de fronteiras e o céu lotado de bandeiras, de fato só existem duas nações, a dos vivos e a dos mortos. Então, enquanto a gente faz parte da primeira, né, nós precisamos agir. Depois não vai dar. William Shakespeare já dizia, né, que nós vivemos achando que o passado e o futuro foram e serão melhores do que os dias de hoje. E temos a percepção de que o presente é pior. Mas a gente sabe que só temos o presente. Por isso a Janis Joplin, cantora americana falecida em 1970, diz que preocupar-se com o amanhã pode ser uma forma de destruir o nosso hoje. Essa mesma questão abordada pelo Dalai Lama nessa frase que é bem famosa, que diz assim: só existem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver, como disse o Mia Couto. O Disraeli nos alerta que a gente não deve cair em desespero, né? Nós devemos usar da nossa sabedoria para evitar isso. O desespero é a conclusão ou o final daqueles que não têm sabedoria, que ele chama de tolos. E precisamos lembrar, né, o Tony Robbins nos lembra disso, que justamente nesses momentos de decisão, nos momentos que a gente é exigido a tomar uma decisão, que nosso destino é traçado. O Dale Carnegie nos ensina que interessar-se significa procurar compreender como são as coisas e calmamente tomar as medidas necessárias para enfrentar aquelas coisas que precisam ser enfrentadas. E ele contrapõe dizendo que preocupar-se, que é um verbo que a gente escuta muito, infelizmente, significa, na verdade, dar voltas em círculos inúteis e enlouquecedores. Porque preocupar-se é só a gente imaginar o que vai acontecer amanhã. E nós não sabemos, não temos a capacidade disso. Por isso nós devemos nos interessar e não nos preocupar com os problemas. Essa questão é bastante universal, né? A Søren Kierkegaard, uma filósofa dinamarquesa do século XIX, escreveu que a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, para aquilo que já aconteceu. Mas a gente precisa viver olhando para frente. E a gente está sempre
nesse ponto de corte, né? Entre o que já foi e o que está por vir. E o fato da gente não saber o que está por vir é o que gera esse mundo de incertezas no qual a gente vive. O John Finley, educador americano, que nos ensina que a capacidade de suportar essas incertezas é o que nós chamamos de maturidade. O cantor americano Jay-Z, né, um cantor de rap, nos ensina que na falha nós aprenderemos mais do que jamais será possível aprender no sucesso. Né? A gente não deve ter medo de falhar, porque é exatamente ali que a gente irá aprender. Essa mesma questão é abordada pelo John Wooden, um treinador americano, também já citamos algumas vezes, que diz que o sucesso é a paz de espírito, que é um resultado direto da autossatisfação, sabendo que você fez o máximo possível para alcançar o melhor que você é capaz de se tornar. Apesar de treinar equipes esportivas de ponta, que ganharam inúmeros campeonatos aí na Liga Americana de Basquete, né? Ele não faz referência à vitória, ele nos ensina, né, que a gente precisa ter a autossatisfação de saber que fizemos o máximo possível, dando o melhor que a gente era capaz. Né? O resultado não depende só da gente. No caso do esporte, depende também do outro time. O Lao Tzu nos ensina que, como parte desse processo, a gente deve se libertar do desejo. Né? Esse é um lembrete importante para todo mundo que está em recuperação. Né? Desejo de prazer, por exemplo, é uma das dificuldades desse processo. E o Luís de León, né, um frade espanhol do século XVI, nos ensina que estar em paz com você mesmo é o meio mais seguro de começar a estar em paz com os outros. Né? Lembrando então a gente que para a gente viver em paz com os outros, né, nós precisamos dessa serenidade interior. São Francisco de Assis também citou isso, né? Palavras um pouquinho diferentes, quando ele disse que para pregar a paz, primeiro você precisa ter a paz dentro de você. Mas, no fundo, significa a mesma coisa. E o Gandhi, né, o indiano que levou a Índia à independência, já citamos também muitas vezes, diz que não existe um caminho para a paz, diz ele, porque a paz é o caminho. A gente nunca vai poder dizer que estamos no caminho para atingir alguma coisa, né? Temos que fazer do caminho o nosso objetivo. Ele diz exatamente a mesma coisa também em relação à felicidade, né? Que é aquilo que nós almejamos como passo seguinte à nossa paz interior. E essa questão da felicidade que está no desejo de muita gente, né? Portanto complicado, diz que, né, conforme a reflexão aqui do Roberto Chiniachik, que muitas pessoas pensam que a felicidade somente será possível depois de alcançar alguma coisa. Mas, diz ele, a verdade é que deixar para ser feliz amanhã é mais uma forma de ser infeliz. Nós temos que tomar, né, a nossa atitude de nos considerarmos felizes. Todo dia, né? Outra questão que
faz parte aí do ideário contemporâneo, né? A gente buscar aí viver uma longa vida. Mas já lá no século XIV, o padre alemão Thomas Kempis escreveu que é tolo desejar uma longa vida sem se preocupar com uma boa vida, né? Nós precisamos juntar as duas coisas, né? Desejar uma longa vida é beleza, mas precisamos de que essa vida também seja boa. E vamos agora para uma reflexão da Rosa Luxemburgo, né, como é conhecida, filósofa polonesa, membro inclusive do Partido Comunista Polonês, na virada aí do século XIX para o XX, e que sofreu muito, né, por conta aí dessas questões políticas. Mas ela nos deixou essa reflexão aqui, dizendo o seguinte, que no meio das trevas sorriu a vida, como se eu conhecesse a fórmula mágica que transforma o mal e a tristeza em claridade e em felicidade. Então, procuro uma razão para esta alegria. Não a acho e não posso deixar de rir de mim mesmo. Creio que a própria vida é o único segredo. Com essa postura, né, a gente consegue sobreviver às maiores adversidades.